Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então hoje nós vamos gravar aí a aula 19. Essa aula 19 é uma continuação daquele assunto da aula 18, né, da aula anterior, que a gente vinha conversando sobre a fatoração de um polinômio, né? Na aula 18 nós vimos, né, como fatorar um polinômio do segundo grau, né? E escrever então esse polinômio com fatores do primeiro grau aí. E hoje a gente vai continuar esse assunto e vamos pensar numa situação em que a gente tem polinômios de grau maior do que 2, né? Então, de terceiro grau, de quarto, de quinto grau. Em situações desse tipo, é possível também a gente fazer, né, aquele trabalho de achar raízes tal, e fatorar, mas nós vamos precisar de uma dica no probleminha, tá? Em cada exercício nós vamos ter que encontrar uma saída aí, uma dica, né? Usar algum artifício para a gente conseguir fazer. A gente não vai ter uma fórmula de Bhaskara aí para resolver polinômios, né, de grau maior do que 2, tá? Então, nós vamos fazer aí uso de alguns artifícios. Então, eu queria mostrar isso para vocês, né, em exemplos, mas antes vamos dar uma pensada aí no caso de hoje, pessoal. Então, hoje nós vamos pegar, por exemplo, um polinômio do terceiro grau. Então, o nosso polinômio poderia ser escrito assim, ó, ax à terceira, né, polinômio do terceiro grau, ó, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d. Esse seria o formato aí de um polinômio do terceiro grau quando ele está completinho, né? Nós vamos ver casos em que ele vai estar faltando alguma coisa aí, e aí a gente vai até encontrar outras saídas, mas quando ele está completinho, ele é escrito dessa forma, né? E a forma fatorada dele seria, né, a constante A aqui, que é esse número que aparece aqui com o maior expoente, né? Nós já vimos isso na aula anterior, então nós vamos sempre ter essa constante A. Às vezes é 1, né? Às vezes não tem nada aqui, é 1, e aí fica mais fácil, a gente não tem que se preocupar com ela, mas quando tem um número diferente de 1 aqui, interessa para a gente esse número aqui, né? Na forma fatorada também. Bom, vamos colocar aqui as raízes, né? Então, esse caso aqui de polinômio de terceiro grau, ele vai ter 3 raízes, 3 números que zeram o polinômio aí, tá? Vamos colocar aqui as raízes, ó. Então seria x menos alfa 1, né, a primeira raiz, x menos alfa 2, aí, segunda raiz, e x menos alfa 3. Né? Então, um pouquinho maior do que o da aula passada, lá do segundo grau, né? Então, essa seria a forma fatorada, pessoal, tá? O objetivo dos exercícios dessa aula é a gente pegar, então, um polinômio desse formato, olha, né? E escrever o polinômio nesse formato aqui, na forma fatorada, né? Com as raízes. Né? Então, na aula passada, a gente pegava esse polinômio aqui, igualava a zero, resolvia, encontrava as raízes, né? Eram sempre 2 raízes, e aí colocava as 2 raízes aqui e estava montado, né? A forma fatorada era bem fácil de encontrar. O que muda, então, nessa aula de hoje? Nós vamos ter um polinômio do terceiro grau e a gente não tem uma fórmula pronta para determinar 3 raízes, né? Mas a gente sabe determinar 2 raízes de polinômios do segundo grau. Então a ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, né, em cada exercício a gente pode ter uma saída diferente, né, mas o que interessa para a gente aqui é conseguir fazer com que esse polinômio do terceiro grau vire um polinômio de segundo grau, pelo menos. Né? Porque do segundo grau para baixo, né, segundo grau, primeiro grau, a gente consegue resolver. Né? No segundo grau a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, no primeiro grau não precisa de nada, né? Só passar a letra para um lado, número para o outro, a gente determina. Então, a ideia é essa daí, a gente conseguir reduzir o grau desse polinômio aqui. E como é que a gente faz para reduzir o grau de um polinômio? Né? Basta a gente dividir ele. Toda vez que a gente divide um polinômio, né, por um binômio do primeiro grau, a gente reduz 1 no grau do polinômio. Então, um polinômio do terceiro grau, por exemplo, se ele for dividido por um binômio aí de primeiro grau, a gente vai fazer ele virar um polinômio de segundo grau. Tá? Se eu tiver um polinômio aqui de quarto grau, por exemplo, com um x à quarta aqui, eu precisaria dividir 2 vezes esse o polinômio, né, por um binômio de primeiro grau,
para fazer com que ele fique do segundo grau, né? E é isso que nós vamos fazer nos exercícios aí. Então, normalmente ele vai dar para a gente alguma informação, por exemplo, ó, a gente vai fazer daqui a pouco um exemplo em que ele dá um polinômio desse tipo, do terceiro grau, mas ele fala assim, mas eu sei, por exemplo, ó, que a primeira raiz dele, o α1a é tanto. Eu sei o valor do α1 aqui, tá? Então vamos supor que seja qualquer coisa lá, tá? Vamos supor que seja 1, por exemplo. Né? Mais 1, sei lá, qualquer coisa assim. Né? Então o que nós vamos fazer? Se a gente sabe o valor, olha aqui, ó, se a gente sabe o valor de uma das raízes, a gente pode colocar aqui, né, no lugar do α1 e a gente vai ter então aqui um binômio conhecido. A gente pode passar, olha o que a gente pode fazer, ó, pegar esse pedacinho que a gente vai conhecer, né? Então, ó, quando eu conheço uma raiz, tá? Eu conheço essa raiz, ou conheço essa, ou conheço essa daqui. A gente pega o que a gente conhece e manda para o outro lado aqui, ó. Tá multiplicando, quando passa para cá, passa dividindo. Eu pego essa parte aqui, ó, e mando aqui para baixo. Né? Ela vem aqui, ó, x menos o α1, tá? O α1, o tanto que for. Se for 1, né? X menos 1, se for 2, x menos 2, qualquer coisa assim. E aí, quando eu faço essa divisão aqui, pessoal, ó, quando eu faço essa continha de dividir, isso daqui vai virar um polinômio de segundo grau, assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Desse jeito, ó. Tá? Quando eu faço essa divisão, né, ou pelo método da chave, ou pelo Briot-Ruffini, né? Eu vou usar muito o Briot-Ruffini para fazer essa divisão aqui, que eu acho que é mais fácil, né? A gente faz a divisão e a resposta que a gente obtém na divisão é um polinômio desse de segundo grau. Tá vendo? E aí, esse polinômio de segundo grau, a forma fatorada dele é o restante das coisas aqui, ó. É a x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Vai sobrar aqui, ó, tá vendo? Eu passei esse aqui para lá, e o que sobra desse lado? Sobra o a, o x menos alfa 2, o x menos alfa 3. E isso daqui é a aula anterior, né? A aula 18. A aula 18 nós aprendemos a resolver isso, né? Pegar uma equação, um polinômio do segundo grau, fazer virar uma equação, né, igual a zero, achar as raízes e aí escrever desse jeito, né? É isso que nós vamos fazer hoje, pessoal, tá? Vamos achar um jeito, eu vou mostrar dois casos para vocês, dois exemplos, que são os dois que vão aparecer nos exercícios para vocês, tá? Em que a gente vai conseguir, de alguma forma, reduzir o polinômio, né, para chegar no grau 2, ó, porque aí no grau 2 eu sei fazer. Eu uso o que eu aprendi na aula anterior, né, e faço a fatoração. Bom, então é isso que nós vamos fazer. Vamos dar uma olhada lá, então. Olha, é isso que está escrito aqui, né, esse segundo caso. Então, esse caso de hoje, o polinômio é de grau maior, né, quando o polinômio é de grau maior ou igual a 3, o que a gente faz? Então, a gente fala aqui, ó, conhecendo uma das raízes de um polinômio do terceiro grau, né? Esse caso que eu comentei agora, se eu conheço uma das raízes, podemos decompô-la no produto de um polinômio do primeiro grau e de um polinômio do segundo grau, né? E aí o do segundo grau eu já sei fazer, né? Se esse tiver raiz, podemos em seguida decompô-lo também. A gente decompõe esse do segundo grau e pronto, está feito o exercício, né? Vamos ver isso em exemplos que fica bem mais claro, né? Esse primeiro exemplo não é exatamente isso que eu comentei, não. É uma saída um pouquinho diferente aqui. Nós vamos ver depois um segundo exemplo que vai ser exatamente aí o que eu comentei, tá? Queria mostrar esse primeiro exemplo porque eu acabei deixando para vocês um exercício, acho que o primeiro exercício de vocês, muito parecido com esse caso aqui. Então, por isso que eu estou deixando esse exemplo também. Vejam, ó, é um polinômio do terceiro grau, mas ele tem uma característica aqui, ó, de estar faltando o último termo dele, tá vendo? Ele tem o x da terceira, o x da segunda, o x, e não tem aquele número que fica sem o x. Quando acontece isso, quando o polinômio está incompleto, eu tenho uma saída aqui para esse caso aí, pessoal. Tá? Qual que é a saída? A saída é colocar o x
que está aparecendo em todos os termos, tá vendo? Aqui tem 1x, aqui tem 2x, né? E aqui tem 3x. Então vejam que todos os termos têm pelo menos 1x. Então, uma saída aqui é eu colocar o x em evidência. Veja que o x aparece em todos, né? Então eu posso colocar aqui, ó, escrever esse polinômio p de x, colocando o x em evidência, olha, tá vendo? Eu tiro um x de todo mundo aqui, ó. Tá bom? Vou tirar um x de todo mundo. Esse é um jeito de pensar, olha. Esse x a terceira, na verdade, era x vezes x, né? Ó, mais o 7x ao quadrado era 7xx, né? Isso que é o 7x ao quadrado, ó. E o 12x, né? Vejam então que todos os termos têm pelo menos um x. Então, esse x que eu tiro aqui, coloco em evidência, é um x de cada um aqui. Tá vendo? Eu posso tirar um x daqui e um x daqui e representar aqui fora como esse x aqui, tá vendo? Esse x ele saiu de todos os termos. Um outro jeito de pensar também é de dividir todos esses termos por x. Né? Então eu posso pensar assim, ó, se eu dividir todos esses termos por x, tá vendo? Então aqui fica x ao quadrado, ó, vou colocar aqui, ó. No segundo termo fica 7x, né? Porque vai sair um x, vai cortar um x. E no último termo corta o x, sobra só o 12, tá vendo? Então vejam, ó, que quando eu faço isso, coloco um x em evidência, que tiro um x de todo mundo, tá vendo? Agora eu tenho, olha aqui, ó, esse x ficou de fora e aqui dentro eu tenho um polinômio de segundo grau, que eu sei resolver. Né? Exatamente aquilo que a gente conversou lá, de tentar sempre pegar o polinômio maior que o segundo grau e fazer ele ficar no segundo grau. Né? Vejam, ó, esse x aqui sem nada junto com ele é como se fosse assim, ó, o x menos zero. Né? A forma fatorada desse polinômio, olha, é isso que nós estamos querendo, né? Ela seria, ó, o a, né? A gente não pode esquecer dele aí. Nesse caso, o a é 1, tá vendo? Quem está com o x ao cubo aqui é o 1, né? Então, aqui não precisaria nem pensar no a, porque vai ser 1, não vai mudar nada, né? Mas é sempre legal lembrar que aqui teria esse número que está junto com o maior grau, né? Então, vamos colocar ele aqui, ó. A forma fatorada é assim, o a, depois seriam 3, como ele é de terceiro grau, seriam 3 pedacinhos, né? Das 3 raízes. Só que quando eu faço essa parte aqui, quando eu fatoro desse jeito, né? Separando um x aqui, olha aqui, ó, eu já sei que um termo, né? Uma raiz é o zero. Né? Como é que eu sei que uma raiz é o zero? Porque se eu colocar um zero no lugar do x, coloca um zero aqui no lugar desse x aqui, ó. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero, vai zerar o polinômio. Né? Então, uma raiz é o zero. Bem fácil de perceber, aqui a gente já podia perceber que uma raiz era o zero, né? Porque se todos têm o x aqui, quando eu colocar um zero no lugar do x, vai zerar tudo, né? Vendo? Vai zerar tudo aqui. Então, uma raiz é o zero. Né? Então, esse x aqui que não tem nada junto é como se fosse x menos zero. E esse pedacinho de dentro aqui, que é ao quadrado, é como se fosse esses dois pedaços. Tá vendo? Todo polinômio de segundo grau, na verdade, pode ser separado assim em dois pedaços. Tá vendo? Que seria o x menos uma raiz, na alfa 2, né? E o x menos a outra raiz, na alfa 3, por exemplo. Então agora só está faltando descobrir esse pedacinho, né, pessoal? Vocês percebem? Esse pedacinho que está faltando, ó. E como é que eu vou descobrir ele? A partir da equação que está aqui em cima, ó. Dessa equação. Então eu faço isso. Vamos fazer? Olha aqui, ó. X ao quadrado mais 7x mais 12, né? Vamos fazer, vamos imaginar aqui igual a zero, ó, e vamos determinar quem são as raízes aí, por Bhaskara. Ó, por Bhaskara vai ficar, então, menos b mais ou menos o delta, né? B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Isso daqui é 49 menos 4 vezes 12, que é 48. Ó, isso aqui dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Então, eu tenho aqui como saídas, olha,
Menos 7 menos 1, vou fazer mais 1 primeiro. Menos 7 mais 1 é menos 6, dividido por 2, menos 3. E menos 7 menos 1 é menos 8, por 2, menos 4. Agora eu terminei o exercício, né? Então, como é que fica a forma fatorada bem direitinho nesse exercício aí? Olha, ela tinha que ser assim, né? Tinha que ter o termo lá constante, que está junto com o primeiro aqui. Tinha que ter as três raízes, né? Agora eu já tenho as três raízes. Uma é zero, porque tinha um x de fora aqui, então uma é zero. E as outras duas são menos 3 e menos 4, que estava faltando. Então, como é que fica a fatoração? Ó, o A é 1, se eu quiser colocar aqui 1 vezes, nem vou colocar, tá? Mas poderia colocar no lugar do A o 1. E agora, os três pedacinhos, ó. Tá vendo? Então, quem são os três pedacinhos aí? X menos uma raiz, x menos a outra, que é o menos 3, vai ficar mais, né? E x menos o menos 4, que vai ficar mais também. Tudo bem, pessoal? Isso aqui pode ser escrito também como x que multiplica x mais 3, x mais 4, né? Essa é a forma mais fácil de escrever, mais organizadinha. Ó. Bom, então, se eu fizer essa continha aqui, ó, x vezes x, x vezes 3, né? Pegar o que deu aqui, fizer vezes o x, vezes o 4, fizer toda essa multiplicação, eu volto de novo nesse polinômio do terceiro grau. Tá vendo? Então, eu peguei o polinômio do terceiro grau e fatorei ele, ó, escrevi ele com fatores do primeiro grau. Tá vendo? Esse x aqui, então, quando ele está sozinho, é como se fosse assim, x menos 0. Tá vendo? Posso escrever assim, mas não tem necessidade, né? A gente pode deixar só o x. Então é isso, esse é o primeiro caso, tá, pessoal? Então, quando tem só x, ó, quando não tem nenhum termo sem o x, eu começo deixando um x para fora. E aí eu já sei que uma raiz é 0. E aí, esse pedacinho aqui, eu resolvo e acho as duas outras raízes. E aí está feita a forma fatorada. Bom, esse é um caso que eu queria mostrar. E agora, vamos mostrar aqui um segundo exemplo, que é o que vai acontecer mais com vocês, né? Quando a gente tem polinômios desse tipo, completo. Esse aqui é um polinômio do quarto grau, ó. Um x à quarta, né? X à terceira, x à segunda, x e um número sem o x aqui, né? Com x elevado a 0, por isso que ele some, né? Então, quando está desse jeito, que eu tenho um número que não tem o x, não dá para a gente sair do mesmo jeito, né? Fatorando eu não vou conseguir, desculpa. Colocando, né, o x em evidência eu não vou conseguir, porque esse 8 não tem x para eu colocar em evidência, né? Então, a saída aqui é a gente fazer o que eu tinha comentado lá na primeira tela, né, nessa primeira tela, de pegar o que a gente sabe e usar para fazer divisão. Quando a gente faz a divisão, aí a gente tem um polinômio de um grau menor, e aí a gente consegue resolver. Então, vamos lá, isso que eu vou fazer aqui. Veja, um polinômio do quarto grau, mas eu tenho duas raízes conhecidas. Bom, o polinômio do quarto grau, ele vai ter 4 raízes. Bom, esse polinômio do quarto grau, vou escrever aqui para vocês enxergarem. Na verdade, nem precisaria escrever tudo isso, tá, pessoal? Vamos enxergar melhor. Ó. X à quarta mais 2x à terceira menos 9x ao quadrado é menos 2x mais 8. Né? Isso daqui vai ser igual a que multiplica. Esse A vai ser 1, nem precisaria colocar também, né? Porque o número que está com x à quarta aqui com o maior expoente é 1. Isso aqui é 1, nem precisaria colocar. Mas eu vou colocar para lembrar. E aqui 4 pedacinhos, ó. Por ser um polinômio do quarto grau, tá desse jeito aqui a fatoração dele, né? Então, mas eu sei 2 pedacinhos já. Eu sei esse daqui, ó. X, ó, uma raiz é 2, então x menos 2. A outra raiz é menos 1, então x menos o menos 1. Vai ficar mais 1. Certo? Então, o que eu não sei, só está faltando descobrir aqui esse pedacinho, eu vou chamar de alfa 3 e de alfa 4 aqui, ó. Tá vendo? Só está faltando conhecer essas duas últimas raízes aqui para escrever na forma fatorada. Né? Então já sei bastante coisa, já sei toda essa primeira parte aqui.
Só está faltando essas duas. Mas como é que eu vou achar duas raízes desse polinômio? Trabalhando com o polinômio do segundo grau. Aí eu resolvo por Bhaskara e acho essas duas. Mas como é que eu vou chegar no polinômio de segundo grau a partir desse de quarto grau? Vou fazer duas divisões, né? Vou dividir primeiro por esse binômio aqui, ó. Tá vendo? E aí vou encontrar um polinômio aqui do terceiro grau. Aí eu vou pegar o do terceiro grau e vou dividir por esse, ó. Aí vai virar do segundo grau. E aí eu consigo terminar o meu exercício. Fazer duas divisões. Uma outra forma também seria multiplicar esses dois pedacinhos aqui, ó. Direitinho, né? Todo mundo vezes todo mundo. Eu teria um polinômio do segundo grau aqui. Poderia fazer uma divisão só. Esse grandão aqui do quarto por um do segundo. Eu já chegava também no meu polinômio de segundo grau. Só que para isso eu teria que usar o método da chave, né? Eu não quero usar o método da chave, eu quero usar o método do Briolo-Fini, que eu acho que é mais fácil, né? A gente vai precisar bastante dele, aí vai facilitar a vida da gente. Só que para usar Briolo-Fini eu preciso ter binômios desse formatinho aqui, né? Do primeiro grau. Então, vamos lá. Como é que vai ser o nosso exercício? Ó, vou fazer lá o dispositivo do Briolo-Fini. Então, aqui eu vou colocar... eu vou começar a fazer a divisão, né? Dividindo esse polinômio do quarto grau por esse primeiro pedacinho aqui, tá vendo? Então, lembra lá como é que a gente faz a divisão? A gente descobre o número que zera esse binômio, né? A raiz desse binômio, que é o 2, né, pessoal? Mas aqui a gente pode pensar que número que entra no lugar do x e que zera isso daqui. Ah, é o mais 2 que vai entrar. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos começar dividindo por 2. E vou pegar todos os coeficientes aqui do polinômio, né? Lembrando que tem sempre que olhar aqui para ver se não tem um pedacinho faltando, né? Se não tivesse, por exemplo, um pedacinho, seria zero. Teria que colocar o zero, senão dá erro, tá? Está bem atenção se não está faltando nada. Então aí eu tenho, ó, 1, que é o coeficiente do x à quarta, depois 2, que é o do x à terceira, menos 9, que é do x ao quadrado, menos 2 do x e 8. Né? Vamos fazer essa divisão então, pessoal. Olha, o que é importante aqui de saber, né? Na hora de fazer essa divisão, como eu estou passando esse termo dividindo, ó, e esse termo é um fator desse polinômio, né? Então aqui eu estou fatorando, né? São 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos aqui, ó, 5 fatores, né? E cada fator do polinômio, quando eu passo dividindo, a divisão fica exata. Ah, então isso é importante. Quando eu fizer essa continha agora aqui, ó, no final aqui tem que dar zero sempre, porque se não der zero é porque está errada a minha conta, tá? Porque eu estou usando aqui uma raiz de um fator do polinômio, né? Então tem que dar certo, tá bom? Vamos lá? Então, ó, abaixou 1 e vamos fazer. 2 vezes 1 é 2, com mais 2 ali da frente, 4. 2 vezes 4 aqui é 8, menos 9, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, com menos 2, menos 4. E 2 vezes o menos 4 aqui é menos 8, com mais 8, 0. Ó. Tá vendo? Então, deixa eu só arrumar esse menos 4 que ficou feio aqui. Então, veja, eu fiz a divisão, né? E esse polinômio aqui que sobrou aqui embaixo já é um polinômio de terceiro grau, pessoal. Eu não vou escrever ele já porque não interessa para mim. Eu quero um do segundo grau. Mas seria aqui, ó, 1x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 1x menos 4. Tá vendo? Já é um polinômio do terceiro grau. Mas eu vou fazer mais uma divisão. Agora eu vou pegar esse polinômio do terceiro grau e vou dividir agora por esse binômio aqui, ó. Esse número que entra no lugar do x é o menos 1, né? Para zerar aqui. Então, vou colocar agora o menos 1 aqui. E vamos fazer de novo a divisão. Ó. Pode ser no mesmo dispositivo, tá? Ó, faço o risquinho aqui e continuo a minha divisão, tá bom? Olha lá, abaixo o primeiro. Menos 1 vezes 1 é menos 1, com 4, 3, né? Menos 1 vezes 3 é menos 3, com menos 1, menos 4. Menos 1 vezes menos 4 é mais 4, menos 4, 0. Olha lá, deu 0 de novo, tá certo. E esse daqui, então, é o meu polinômio de segundo grau. Olha, ele é 1x ao quadrado mais 3x menos 4. Bom,
olha aqui, ó, 1x² mais 3x menos 4. E esse polinômio do segundo grau aqui, na verdade, é esse pedacinho do final aqui, são esses dois juntos, ó. Agora só falta separar, então, agora em dois pedacinhos esse aqui, né? Para a gente poder terminar. Como é que eu separo em dois pedacinhos isso daqui, né? Encontrando a raiz, as duas raízes dele, né? Igual a 0 e vamos fazer, ó. Por Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de b², os 4 vezes a vezes c. C é um 4, aqui o meu 4 hoje está difícil, hein? Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2, né? Então, aqui eu tenho aqui dentro, ó, 4 vezes 4, 16, positivo, com 9, 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho duas respostas. Olha, eu tenho menos 3 mais 5, que dá 2, dividido por 2, 1. E menos 3 menos 5, que é menos 8, dividido por 2, menos 4. E aí eu terminei o exercício, pessoal. As duas raízes aqui são, aqui, ó, tem que entrar o 1, e aqui tem que entrar o menos 4. E aí tá feito, né? Então, meu P de x vai ser, olha, o A, que era 1, né? Quem estava junto com o x² aqui, não precisa nem pôr. Depois, x menos 2, x mais 1. E as duas últimas que eu encontrei, x menos 1 e x menos menos 4, que é mais 4, né? Lembrar sempre de trocar aqui. Olha aí, pessoal, esse aqui é o polinômio do quarto grau que tinha no exercício, escrito na forma fatorada. Se eu fizer a multiplicação aqui, eu volto nesse polinômio grandão aqui. Bom, está escrito na forma fatorada. É isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Vocês vão fazer 2 exercícios para mim, do material de vocês, da apostilinha de vocês, né, da aula 19. O primeiro exercício muito parecido com o primeiro exemplo, e o segundo exercício parecido com esse segundo exemplo. Então, é só seguir o exemplo, né, olhar com calma, se tiver alguma dúvida, olha de novo, tá? E eu acho que vocês não vão encontrar muito problema para fazer, tá bom? Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.